Estou recebendo agora o Major Maicon Éder Montelivics, comandante da 1ª Companhia de Bombeiros Militar de Blumenau, para fazer um balanço dos atendimentos do primeiro semestre do Corpo de Bombeiros aqui de Blumenau, a possibilidade de uma nova base lá no bairro Salto Weisbach, olha essa notícia para a região que é importante, e o retorno do atendimento da central de emergência aqui na cidade. Major, bom dia, obrigado pela participação. Olá, bom dia a todos os ouvintes e obrigado pelo convite. Bom, Major, o Corpo de Bombeiros de Blumenau avalia de que forma o desempenho da corporação nesse primeiro semestre de 2025? Olha, a nossa avaliação ela é muito positiva, né? Observando os dados, principalmente em relação aos atendimentos, a gente teve uma crescente dos atendimentos nos últimos anos, né? Isso a gente entende que ela é positiva no sentido que a gente conseguiu atender a demanda, mas ela também acaba sendo um pouco negativa porque quando a gente é acionado, é que significa que alguém não está, né, não tá bem. Então, nós tivemos aí, analisando a nível de batalhão, quando eu falo toda a região do Vale Europeu, nós tivemos um aumento no número de ocorrências, se compararmos, por exemplo, em relação a 2024-25, na região do batalhão todo foi de 11% no nível de ocorrências. Mas se a gente considerar desde 2023 até agora, até o primeiro semestre de 2025, no batalhão todo, toda essa região que eu falei, todo o Vale Europeu, nós tivemos um aumento de 32% nas ocorrências. E em Blumenau foram 36% o número de ocorrências. Então nós tivemos um aumento bem expressivo, né? Elas foram atendidas, ok, mas lembrando também que nessa mesma linha, né, em relação ao fato de a gente ter conseguido atender essa demanda, mas nós também tivemos mais pessoas aí que foram afetadas por algum evento que não foi tão bom, né, e a gente teve que auxiliar, intervir e fazer o salvamento. E quais foram os tipos de ocorrência mais frequentes neste período, Major? Nós tivemos um aumento proporcional às ocorrências que já rotineiramente atendemos. O maior número de ocorrências hoje que nós atendemos são relacionadas a atendimento pré-hospitalar, né? São aqueles casos, por exemplo, onde que é necessário só a intervenção da ambulância. Então, nós basicamente são relacionados a casos clínicos, né? A pessoa passando mal súbito, algum desmaio. Também relacionados com eventos mais traumáticos, né? A pessoa às vezes caiu, né? E teve algum trauma que ela não precisou de uma intervenção de uma viatura maior ali. Basicamente, a ambulância deu o primeiro atendimento e fez o encaminhamento. Na sequência, são os acidentes de trânsito, que também nos tomam boa parte do nosso atendimento. Ocorrências de busca e salvamento em geral, né? Fica no terceiro índice aí das ocorrências que mais atendemos. E por último, né, apesar de que quando a gente fala de bombeiro, são aquelas ocorrências que mais chamam a atenção, assim, essa ocorrência é de bombeiro, que são os incêndios. Esse foi os últimos que nós atendemos aí, que gira em torno de 5 a 6% dos nossos atendimentos. Só para a gente entender, né, porque o bombeiro foi criado para combater incêndios, né? Só para a gente entender como esse leque de atendimentos foi se abrindo no decorrer dos anos, né, Major? Exatamente. Major, teve uma sequência de atendimentos também, mas aí no verão, né? Não agora recentemente, mas mais no verão, no início do ano, nas temperaturas mais quentes, que chamou muito a atenção, que eram os chamados de animais peçonhentos, né? Cobras em torno de residências, de escolas, na rua mesmo. Isso tem chamado a atenção de vocês também? Também, mas a gente percebe, claro, a gente não tem aqui o dado estatístico para tratar de maneira mais assertiva, mas é a característica do ano, né? Isso é algo que é recorrente, tanto na região, há esse tipo de comportamento do animal. E, claro, com mais pessoas eventualmente acessando áreas próximas, né, do habitat deles, que normalmente são Sim. nas áreas mais preservadas, nas áreas próximos a rios, né, com aquela mata mais evidente, eles também começam a acessar as nossas áreas, né? Então, é algo que para a gente notou, certamente, mas acaba sendo um evento comum nessa época do ano, esse tipo de intervenção. Major, em que casos nós devemos acionar o Corpo de Bombeiros e em que caso devemos chamar o SAMU, por exemplo, né, para que as pessoas entendam essa diferenciação de atendimento específico?
Em linhas gerais, os acionamentos, a gente pode dividir em 2 tipos de acionamentos. Aqueles casos clínicos, né, que, ou seja, não são resultantes de um evento pontual ali, por exemplo, uma queda, um acidente, um trauma, né? Estes casos que são resultantes, por exemplo, de um desmaio, eu estou passando mal, estou com dor em uma parte do meu corpo, ou seja, não tive um evento pontual ali que causou aquela lesão, digamos, aquele ferimento. Não tive um incidente, alguma Também, coisa podemos assim. dizer assim. Então, os casos clínicos em geral, o SAMU é mais bem habilitado, digamos assim, para atender essa demanda. Ele pode fazer intervenção lá no local, né? O SAMU, como compõe com equipes de médico, enfermeiros, eles podem fazer a intervenção direto na residência, às vezes nem precisando deslocar a pessoa até o hospital, né? Coisa que nós não podemos fazer. Então, voltando à questão inicial, então, casos que envolvam eventos clínicos, que são esses que eu citei agora, né? Dor, desmaio, em linhas gerais, o indicado é 192 SAMU. SAMU. Né? Casos que envolvam um acidente de trânsito, uma pessoa presa em ferragem, uma queda da altura, eu estou preso num prédio, né, que envolva busca, salvamento, resgate, a pessoa teve algum evento e teve algum tipo de fratura, né, caiu no rio. Então, eventos que envolvam esse tipo de atividade, bombeiro. Né? Então, claro, mas liguei para o bombeiro para atender porque eu não consegui contato por algum motivo com o SAMU, e eu estou aqui passando mal em casa, né? A minha mãe, meu pai desmaiou, liga para o bombeiro, a gente vai atender. Né? Mas é interessante tentar 192 ali inicialmente, porque, como eu mencionei, eles conseguem fazer a intervenção lá no local e acaba sendo às vezes mais efetivo. Né? Mas a gente vai atender também se nos acionar. Tá? Exatamente. Major, o bombeiro não trabalha apenas indo nos locais quando uma ação acontece. Ele também trabalha prevenção, né? Exatamente. Como é que tem sido esse trabalho de prevenção, Major? O trabalho de prevenção, a gente atua de diversas frentes. A gente pode dizer que há uma parte fiscalizatória no que se refere à segurança contra incêndio. Então, por isso que, voltando àquele tema inicial, onde nós temos o menor número das nossas incidências e ocorrências são os incêndios. Mas fomos criados para isso. Uhum. Só que a prevenção já vem sendo realizada há muitos anos em relação aos incêndios. Quando se fala em normas de segurança contra incêndio, avaliação de projeto preventivo, então, às vezes as pessoas não estão muito habituadas com esse lado do bombeiro. O lado do bombeiro que vai lá, fiscaliza, interdita, multa, embarga uma obra, por exemplo, que ela está construída sem a segurança mínima contra incêndio. Então, esse foco, né, de prevenção na área de segurança contra incêndio, ele faz com que as nossas ocorrências de incêndio elas sejam cada vez mais reduzidas. E quando ela acontece, a perda de vidas ela é muito menor. É muito comum, por exemplo, nós chegarmos em incêndio em residência, em edificações que foram construídas com base nessas normas, onde já chega lá, o prédio todo já foi evacuado, todo mundo saiu, ninguém se machucou. A gente só faz a última conferência, ver se realmente não há vítima, combate o incêndio, e o incêndio, quando acontece, se limitou a um cômodo, se limitou a um apartamento no máximo, e se limitou a danos materiais. Isso é decorrente desde a concepção daquela edificação, onde foi analisado a prevenção contra incêndios, que hoje também a gente realiza aqui em Blumenau. Mas essa é uma das áreas, né? Por isso que eu citei a primeira, é aquela que há um poder de polícia ali para fazer com que se cumpra essa legislação. Mas há outras áreas que a gente conta daí com a, digamos assim, a disseminação de informação para a população. Claro. Nós temos frentes através de projetos sociais, como por exemplo o Bombeiro Mirim, o projeto Golfinho. O Bombeiro Mirim, ele é destinado para alunos 5º, 6º ano de escolas públicas, né, onde a gente desenvolve, inclusive aqui, em toda a região do nosso batalhão, onde a gente destina alguns conhecimentos básicos ali para as crianças que estão ali no 5º, 6º ano, como que elas podem fazer para auxiliar em casa, como que ela liga para o 93, como que ela identifica algum tipo de risco e avisa seus pais, até como que ela consegue intervir em algumas formas, e ela consegue, né? E para poder fazer algum tipo de salvamento. Então, e também evitar que ele aconteça, né? Então, o Bombeiro Mirim focado para esse lado. O projeto Golfinho, que ele é destinado à prevenção aquática, né? Ele é muito forte no litoral, mas ele acontece no estado todo. O litoral porque tem praia, mas nós temos rios, né? Temos ribeirões, então a gente consegue trazer esse foco e trazer essa informação também para crianças ali. Aí o leque é um pouco maior, ele vai de 5 do 5º ao 7º ano,
e a gente desenvolve aí algumas escolas específicas, às vezes até no quartel, então trazendo a prevenção nos ambientes aquáticos, de diversas formas para a criança. Aí as campanhas ela acontecem também ao longo do ano. Tivemos agora, dia 2 de julho, Dia Nacional do Bombeiro, que é muito comemorado por nós, e para isso é estabelecido já, através de legislação, inclusive a Semana de Prevenção. A gente foca em diversas frentes, seja junto às escolas, palestras, digamos assim, a gente mas não para, né? O serviço operacional não pode parar, mas a gente mobiliza toda a nossa energia naquela semana para focar na prevenção contra incêndios e contra acidentes. Então, é uma semana que a gente desenvolve diversas atividades, focando exatamente nisso, porque a gente viu e a gente vê que a prevenção ela funciona mais. Apesar de que ninguém contabiliza um acidente que não acontece, ou é muito difícil contabilizar, não se contabiliza um incêndio que nunca ocorre, mas a gente percebe que apesar de que a gente não consegue contabilizar, a ação ela é muito mais importante, né? Então a gente sabe que o incêndio, o acidente, ele chama atenção quando ele acontece, mas aí o estrago já foi feito, né? Então se a gente conseguir interferir, por mais que ele não seja contabilizado, por mais que ninguém olhe, mas a gente sabe que ele fez efeito e fez a diferença. Major, o Corpo de Bombeiros negocia a implantação de uma nova base no bairro Salto Weisbach. O que motivou essa iniciativa, Major? O que motivou a iniciativa é porque há dentro da corporação, dentro da instituição, um estudo que ele levanta diversas variáveis de população, de tipo de ocorrência, de característica de relevo, de acionamentos de sistema de emergência, de característica industrial ou não daquela cidade, e ele traz alguns indicadores e estes eles nos servem como base para definir viaturas, definir efetivo, definir aumento ou não de quartéis, e Blumenau, com todos esses indicadores, é um dos poucos lugares no estado que se vê essa necessidade de criação, então, de uma nova instalação na região oeste aqui da área urbana, né? E então, com essa informação já há um tempo, a gente passou a vislumbrar possibilidades de instalação. Nós temos, por exemplo, as distribuições das ocorrências, é muito visível que nós temos um grande volume nessa região e nós demoramos um certo tempo para acessar, porque fica distante dos nossos quartéis. Nós temos um quartel no Salto Norte, né? Um quartel no centro e um quartel na região do Garcia. Mas ainda na região oeste, a gente tem que acessar ou com o quartel do Salto Norte, próximo lá da 470, Badenfurt, né? E a região aqui da Velha, o Salto vai tudo pelo centro, isso quando já não está empenhado em outra ocorrência. Então, vislumbrando estas questões e estas necessidades, então iniciamos um estudo para a instalação de mais uma sede, com uma viatura, pelo menos com uma ambulância e um caminhão lá, que servirá tanto para atendimento e busca e resgate, como para dar o primeiro combate nos incêndios. Esses equipamentos serão adquiridos ou sairão dos locais onde já há equipamentos? Esses equipamentos, eles serão realocados dentro do batalhão. Realocados. Por exemplo, nós temos hoje 2 viaturas tipo ABTR, a gente chama Auto Bomba Tanque e Resgate, que são os caminhões, que são utilizados para busca e resgate de maneira geral, acidente de trânsito e também de combate a incêndio. Esse tipo de viatura a gente já está comprando. Uma delas, inclusive, é um veículo que está sendo importado da Espanha. É um veículo construído lá, com a finalidade para ser um caminhão mesmo de bombeiro, de fábrica já, e ele deve chegar esse ano e a gente pretende fazer a entrega dele até novembro. Então, com a chegada desse caminhão, uma nova viatura fica à disposição. Então, a gente já consegue realocar essa para lá. Sim. E, eventualmente, já no primeiro semestre do ano que vem, a gente está adquirindo um segundo caminhão. E esse segundo caminhão, ele deve fazer também a gente realocar, substituir as nossas viaturas e remanejar as que nós temos, deixando lá à disposição. Então, quanto aos equipamentos e viaturas, a gente já consegue realocar dentro do próprio planejamento do batalhão. À medida que a gente vai substituindo, a gente conserta, realoca e coloca lá e conseguimos, né? Já tem uma previsão? E local definido para isso? Então, quanto ao local, o que se tem hoje é bem avançado, mas ainda está em fase interna, burocrática de discussão, junto ao
quartel não, mas a delegacia ali, da Polícia Civil, da Polícia Civil ao lado do presídio. Exatamente. Então já é um processo que está avançado, já conversamos com a doutora Juliana, delegada regional, e ela se mostrou bem receptiva, já tramitou os processos favoravelmente para nos ceder uma parte daquele terreno, não todo, né? Mas a parte ali mais à da esquerda. Ficaria a base do Corpo de Bombeiros junto com a delegacia. Com a Polícia Civil, exatamente. Então a gente conseguiria ali estruturar, manter ali, fazer um local adequado para que consigamos colocar essas 2 viaturas, um caminhão de combate a incêndio, busca e resgate, e também uma ambulância, para que a gente consiga então atender, reduzindo expressivamente o tempo de atendimento lá naquela região ali nos bairros. E claro, como a gente vai ter mais um conjunto de viaturas para ser empregado, se a viatura do centro está empregada, ela pode vir auxiliar. Sim. E vice-versa, e assim do Salto Norte, e a gente consegue ter mais uma base para mobilizar em situação aí que seja necessário. Mas ele está ainda em fase de tratativas, esse processo já é um imóvel do Estado, né? Então a burocracia é um pouco menor, e isso sendo deferido a nível do Estado, a gente deve então partir o ano que vem para então projeto, contratação de projeto e então construção do local. Então a gente espera que isso esteja pronto, se der tudo certo, para final do ano que vem ou no outro ano ainda, 2027. Major, houve uma polêmica aqui com a Central de Atendimento de Ligações do 193, né? Saiu de Blumenau, foi para Balneário Camboriú, aí houve reclamação sobre o tempo-resposta do atendimento à ocorrência, que estaria ligado à mudança do local de atendimento, voltou recentemente para Blumenau. O que mudou, Major? Pois bem, podemos dizer assim que não muda muita coisa. A gente tem que entender que, na verdade, hoje com a tecnologia, o acionamento através do 93, ele vai cair numa central. Aonde a central está, não faz muita diferença para fins nossos operacionais, né? O fato dela estar centralizada, né, tinha suas vantagens, agora ela está também alocada aqui, ela também mantém as mesmas vantagens. A única questão que nós temos é porque lá, quando ele estava em Balneário Camboriú, por exemplo, tínhamos mais pessoas para atender, mas também um número muito maior de ocorrências. Sim. Aqui nós temos menos pessoas, mas também o número é menor de ocorrências. Então a proporção ela fica muito próxima, né? Então, mas a gente pode analisar também que desde o dia, a gente fez um fechamento dia 2 de julho, foi quando Sim. a gente divulgou as informações, é um período bem curto, né? Mas a gente teve um balanço bem positivo. Assim, podemos melhorar, certamente, mas nós tivemos naquela data já registrada quase 1.000 ocorrências, né? Quase 1.000 ocorrências geradas, né, disso. E do número de chamadas telefônicas, de quase 2.000 chamadas telefônicas atendidas, isso num período do 18/6 a 2/7. Né? Basicamente foi uma semana, né, 15 dias, digamos assim. Sim. Então, ela está operando muito bem. Ela tá, né, nós não tivemos intercorrências em relação a isso. As ocorrências estão sendo geridas para nós muito bem, a gente pode pontuar, melhorar algumas questões, mas assim, não há muito como fazer uma comparação, até porque esse retorno, ele antecipou, né, foi um pedido, né, da população, das mídias, então ele foi, né, de fato atendido, e ele antecipou uma volta que acontecerá em breve. Há um estudo da Secretaria de Segurança Pública, onde quer trazer aqui para Blumenau, isso foi divulgado pelos órgãos do Estado, trazer aqui para Blumenau uma central única, né? Única de todas as instituições, o que é muito positivo. A gente conseguirá otimizar os recursos, porque hoje ainda acontece, por exemplo, o acionou o bombeiro e SAMU ao mesmo tempo, e às vezes a gente não conseguiu pegar que alguém já está deslocando. E quando chega lá, as duas chegam juntas. Poxa, daí é 2 recursos empenhados para uma mesma ocorrência. Acontece, mas a gente ainda prefere mandar e atender do que não mandar achando que alguém mandou e ninguém foi. Né? Exatamente. Quando uma central única de fato for instalada, aí sim eu imagino que nós veremos grandes melhoras. Mas nessa linha eu vejo que o padrão se manteve, né? O senhor citou em relação a questões pontuais ali, até já foram esclarecidas, né, para o nosso comandante. Sim. Mas a gente entende que ela vai continuar oferecendo um excelente serviço, tanto aqui, né? A gente entendia que lá também estava bom, mas aqui a gente vai manter essa qualidade e vai focar para melhorar ainda mais, principalmente em tempo de espera, tempo-resposta. A gente tem vários indicadores aí que a gente procura ainda melhorar em relação aos períodos pretéritos, né? De maneira que a população seja cada vez melhor atendida.
Major Maicon Éder Montelievski, comandante da 1ª Companhia de Bombeiros Militar de Blumenau. Obrigado pela participação do senhor. Agradeço o convite, estamos à disposição, de portas abertas aqui no 3º Batalhão, para o que precisar. E em caso de emergência, liga para a gente através do 193. Obrigado, Major. Ótima semana.